Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um episódio aqui do Diverse Língua. E hoje temos uma entrevista, né? Esse episódio é uma entrevista, está sendo gravado em vídeo e em áudio. Então, se você está ouvindo no seu agregador de podcast favorito, saiba que também tem a versão em vídeo no YouTube. E hoje estamos recebendo a Raquel Ilha para conversarmos sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de interpretação. A Raquel é intérprete com mais de 9 anos de experiência e vem expor a percepção dela sobre os impactos que as ferramentas como o ChatGPT poderá ter sobre o trabalho dos intérpretes. Que bom ter você conosco, Raquel. Obrigada, agradeço a introdução. Eu adoro estar fazendo essas lives para conhecer novos públicos, pessoas interessadas na interpretação, que é meu grande objetivo, chegar aí às pessoas que querem aprender um pouco mais sobre a interpretação. É isso aí. Então, antes de a Raquel falar um pouco mais sobre ela, né? Eu gostaria de pedir para vocês já curtir o nosso conteúdo. Se você estiver ouvindo no seu agregador de podcast favorito, siga o Diverse Língua, deixe um comentário se tiver no Apple Podcasts, favorite o Diverse Língua, deixe o seu depoimento. E este episódio também está sendo gravado em vídeo e vamos ter disponibilizar no YouTube. Então, se você quiser ver a gente conversando, vá ao YouTube que estará lá disponibilizado. E se quiser deixar alguma sugestão para nós, pode acessar nossas redes sociais, enviar uma mensagem ou enviar um e-mail para diversilingua@gmail.com, ok? Então, vamos começar, né? Antes de iniciar o nosso tópico de hoje, né? Eu gostaria que a Raquel falasse um pouquinho mais sobre ela, o background dela e o que é que ela tem feito aí nessa vida. Pois é, eu fiz 5 anos de UNB, né, na área de tradução em inglês, porque não tinha curso, de graduação em interpretação. Então eu fiz letras, tradução em inglês e fui buscando, enquanto eu estava fazendo o curso, formas de entrar no mercado de interpretação ou mesmo cursos relacionados à área de interpretação. E aí eu descobri que tinha um curso na PUC-Rio e que também tinha um outro curso em São Paulo. E meu pai, muito queridinho, né, papai de uma filha só, não queria me deixar sair daqui e falou que eu tinha que buscar outras formas de entrar no mercado aqui em Brasília. E aí eu assumi essa responsabilidade de correr atrás de uma forma de entrar no aqui em Brasília mesmo e encontrei uma empresa que treinava seus próprios profissionais. E com ela eu entrei, dei meus primeiros passos na profissão, como intérprete de conferências, só que eu só sabia interpretar de forma simultânea e eu vi que eu precisava aprender, ou pelo menos eu sentia a necessidade de aprender mais sobre a teoria e sentia mais vontade de aprender sobre consecutiva também, e fiz um curso primeiro de, taquígrafa e depois eu fiz outros cursos relacionados à interpretação em si, porque a gente se juntou num grupinho de intérpretes de Brasília e foi buscando professores de fora de Brasília para virem dar cursos livres de interpretação. Até que eu também encontrei um outro curso que surgiu depois que eu já estava no mercado e que eu também já tinha feito esses outros cursos de interpretação de conferências, que é a Interpret2B, a I2B, e eu fiz alguns módulos com eles. Além desses cursos, eu também fiz vários outros cursos e depois continuei a missão de quem me colocou no mercado, que foi essa pessoa incrível que me colocou no mercado, que é o Paulo Bié, da Bié Tradução. E desde então eu também tenho dado mentorias para quem está começando na interpretação. Legal, pessoal. Aí eu conheci a Raquel no Poliglotar, né? Ela fez foi não foi bem um mini curso, né? Que dali foi Aquela palestra que eu dei com o Otto, né, sim, chamada é, Método Tradução Simultânea, na época a uma gente estava oficina, abrindo né? o curso, foi uma oficina
para mostrar um dos métodos que a gente utiliza para pessoa começar a entender a interpretação como uma coisa bem mais ampla, né, que, assim, tem várias técnicas, não é só chegar, entrar na cabine e sair fazendo Uhum. do nada, né. Tem toda Sim. uma metodologia para conseguir fazer a interpretação. E a gente ensinou uma das técnicas, que era o shadowing, se eu não me engano, e a tradução à prima vista. Sim, Acho que sim, foi isso que a sim. gente passou. Eu confesso que achei assim, para quem não tem muita experiência, né? No meu caso foi a primeira vez, achei o máximo, mas ao mesmo tempo desafiante, né? Uhum. Eu acho que a pessoa realmente tem que dedicar um tempo para isso, tem que estudar técnicas para saber ter desenvoltura com esse trabalho, né? Sim, com certeza. Pois é, então depois dessa introdução aí, né, agora a gente pode voltar ao tema do episódio, né? A gente já teve dois episódios sobre esse tema, ChatGPT. Inclusive um deles teve um depoimento do Juliano, né? Que é tradutor e também intérprete. Acho que ele já E participou de. idealizador do Poliglotar também, né. Sim, sim. E por falar nisso, eu também sou um dos idealizadores. Eu só hoje não trabalho mais no Poliglotar, Ah, mas logo lá no início, eu, Juliano, o Ravika foram as pessoas que mais se dedicaram a criar o Poliglotar, né? Inclusive, esse nome Poliglotar fui eu que sugeri. ai, que legal, não sabia. Porque na época a gente ia ter uma. O nome era Conferência Poliglota de Fortaleza. E aí eu levei para um design para ele fazer uma arte, um logo. E ele disse, cara, esse nome é muito grande, tem que pensar um nome pequeno e tal. Aí eu fui pensando o que é que poderia ser, pensei em poliglotando, aí eu vi que era muito, ainda era grande, aí ficou poliglotar. Mas, mas voltando ao assunto, a Raquel também eu já vi que já trabalhou com Juliana algumas vezes, né? Interpretação também, ou Sim, não? sim, a gente trabalhou inclusive anteontem, num Ah, evento de legal, dermatologia. Aham, que bom. E aí, já que a Raquel tem esse background aí, interpretação, e a gente expôs esse tema do ChatGPT, das inteligências artificiais, né? É, antes de iniciar, né, de fazer essa pergunta, eu queria explicar um pouco o que é o ChatGPT. Então, é um chatbot que está disponível na internet. E anteriormente ele estava totalmente gratuito. Eu acho que agora na altura eles até disponibilizam a parte gratuita, mas fica forçando você a pagar o premium. Basicamente é uma ferramenta que utiliza de redes neurais, inteligência artificial, algoritmos de inteligência artificial para responder a qualquer pergunta que você fizer para ele. Inclusive, se você faz perguntas relacionadas a desenvolvimento de sistema, programação, algoritmos, ele consegue criar um programa só você dizendo, eu quero, faça isso, um código em Java, e ele vai e cria um código para você. Não vai criar 100% das coisas que você disser, mas já já ajuda. eu me surpreendi, assim, na parte de tecnologia da informação me surpreendi bastante. Inclusive, já tem pessoas que usam o ChatGPT para fazer como se fosse um tutor de idiomas, né? Que você faz perguntas a ele, ele responde e fica como se você estivesse conversando com uma pessoa, né? Então, Muito tem legal. outros episódios do Diverse Línguas, se você quiser ouvir os outros episódios, é só buscar aí ChatGPT, Diverse Línguas, vocês vão ver, ou entrar no nosso site. E já que a gente já falou disso, então eu queria saber da Raquel, como é que essas ferramentas, né, que utilizam inteligência artificial, como a evolução da tecnologia tem impactado a comunidade de intérpretes e como é que vocês veem o futuro, assim, da profissão. Sim. Olha, eu sou muito fã de tecnologia, eu até confesso, assim, que essa é esse é um assunto que gera muitas polêmicas, porque tem muita gente que é ultra cética e que acha que
não tem como a tecnologia evoluir tanto, mas eu até acredito que sim, pode haver um momento que exista uma interpretação feita por uma máquina, mas eu tenho várias ressalvas em relação a isso. Eu acho que as máquinas podem nos ajudar a fazer a nossa interpretação ser cada vez melhor, ou seja, se a gente não estudar, não ir atrás, não se aperfeiçoar como um profissional, que as máquinas sim podem tomar conta de muitas Uhum, coisas. Porém, a máquina também pode ajudar a gente a estudar mais, estudar um assunto, por exemplo, esse negócio dos idiomas, né, que você estava falando. Às vezes você, ao invés de ter sempre um professor ali para te ajudar num idioma, você pode estudar com esse ChatGPT, que ele pode te dar uhum, alguns auxílios em relação a vocabulários antes de um evento, até para você treinar algum, não sei se às vezes vai existir uma máquina que possa te ajudar a melhorar um sotaque específico, ou que você consiga entender melhor como que funciona uma língua específica que você está tendo dificuldade, ou um sotaque diferente que você não está conseguindo lidar, e você começa a treinar com aquele sotaque, enfim. Mas, a máquina nunca vai conseguir ler as emoções. Eu acho que esse é o grande diferencial entre o humano e a máquina. Ela pode ficar perfeita fazendo de uma forma, assim, super eloquente, só que eu mesma não gostaria de ficar ouvindo numa uhum, conferência inteira a voz do Google sempre no mesmo tom, o dia inteirinho de uma conferência. Eu ia precisar, necessitar que tivesse uma mudança de tom, uma mudança até de emoção mesmo, porque a gente passa a emoção na nossa voz e a máquina não consegue fazer isso, porque a máquina não pode ter emoção. Então, isso que é a sim. grande diferença aí, que eu acho que a ferramenta pode nos auxiliar, mas não nos substituir realmente, eu não Sem, acredito que sem contar, né? Agora me veio à cabeça essa questão de também piada, né? Eu acho que piada é uma coisa difícil da máquina interpretar e ele já soltar uma expressão que é equivalente no outro idioma, né? exatamente. Piada, regionalismo, né, expressão idiomática, alguma coisa que a pessoa faça de piada, assim, não seja nem piadinha, uma relação, uma comparação com alguma coisa que esteja na plateia ali na hora, que não vai fazer sentido para a máquina e vai ficar perdido no tempo e no Uhum, espaço. Até mesmo sotaque. Eu acho que alguns sotaques, podem ser muito difíceis de serem assimilados por uma máquina, porque às vezes não são sotaques que são estáticos, eles mudam ao longo do tempo. Imagina inserindo sotaques que estão surgindo agora. Impossível, sim, eu sim. acho impossível de colocar sotaques de todos os tipos de inglês que existem. Imagina, tem Uhum, inglês da Malásia, inglês da China, do Japão, milhões de uhum, sotaques que não tem como de colocar lá dentro. Às vezes a pessoa tem um problema na voz, a uhum, pessoa fala para dentro. E aí? Tem umas outras coisas assim, além da questão do sotaque, que também estão relacionadas a isso. Cacuetes, a pessoa uhum. começa a falar uma palavra e vai cortando no meio, vai falando. Eu já tive uma experiência, inclusive, de um cara que ficava falando tá, 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 nos intervalos das falas. E a Meu máquina, Deus. ela vai começar a interpretar e vai falar tá, 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 tá também. A gente Uhum, edita como humano, mas a máquina ia repetir igual. uhum. Tá Sim, aí uma sim, questão sim. também. Sim, eu não sei com relação a essa questão de sotaque, porque pelo que eu já venho observando, a diferença dessas atualizações tecnológicas para o que virá agora, né? Que são a máquina poder aprender, eu acho que é uma coisa totalmente nova, tá entendendo? Então a máquina Sim, talvez possa ter, e eu acho muito provável, ela terá a capacidade de assimilar sotaques assim com a velocidade assustadora, assim. é Agora, verdade. acredito que sim, essas questões. Porque até, ó, quando você envia um vídeo para o YouTube, em pouco tempo ele legenda aquele vídeo. E isso, Verdade. não, isso é feito totalmente automatizado, tá entendendo? E quanto mais as pessoas alimentam aquilo dali, mais ele fica perfeito. Assim, próximo da perfeição. Acho que perfeito não vai ficar, mas mais próximo da perfeição ele fica. Então, acredito para algumas coisas sim. Agora, para essas outras coisas, piadas, nuances, esse negócio de expressões bem típicas de uma pessoa que você nota logo, assim, você como ser humano, mais fácil você perceber que não, que dali é uma coisa, um cacuete da pessoa, né?
acho que é mais difícil para a máquina ter essa sacada. Talvez seja um pouco mais difícil. É, cacoete e preenchimento de fala, né? Sim, sim. Como é que a máquina vai distinguir o que que é palavra do que é Uhum. hesitação da pessoa? E aí, voltando nesse tema, né? Assim, ainda se aprofundando um pouco mais, no passado, você acha que já houve ameaça ao mercado de interpretação, assim, por conta de tecnologias, de alguma coisa desse tipo? E como é que você soube lidar com a situação? Então, no mercado de interpretação especificamente, eu não me lembro de ter havido alguma ameaça específica que a gente tenha sofrido, mas na tradução escrita, sabe? Com Uhum. o Google Translator e tudo mais, quando ele foi melhorando e tudo mais. O As Machine Cat Tools Translation já também? é as Cat Tools já são, na verdade, utilizadas por muitas pessoas ao invés de contratar um tradutor, né, assim, formalmente, ou às vezes eles só chamam para edição, né? Tem até no PROS vários serviços de pós-edição da Uhum. máquina, né? E eu acho que foi mais uma ameaça na tradução escrita. Na interpretação, eu posso só pensar, talvez, em algum caso específico de guia por exemplo, quando a gente faz acompanhamento como se fosse um guia de turismo com interpretação, quando surgiram aquelas gravações que nem era feito por máquina mesmo, na verdade era um, existem esses aparelhos, por exemplo, no Museu do Louvre, alguns museus, de a pessoa pegar o próprio guia lá de diversos idiomas que ela quer ouvir, clicar no botão lá do número do quadro que ela quer ver e tem lá a explicação. Nem é uma interpretação em si, mas seria assim uma equivalência de alguma coisa de máquina que não precisa mais de humano, né, para fazer aquilo ali. Fazer aquele guia em vários idiomas. Já tem o próprio aparelhozinho que eles configuraram para os diferentes idiomas, só que foi feito por humano, não foi feito por máquina, esses guias, por exemplo. Mas eu não consigo imaginar Uhum. outra coisa em relação à interpretação, sabe? Uhum. Sim, sim. É, e aí, com tudo isso, que você acha que a profissão estaria ameaçada? Com Depois de a essas gente já ter. novidades, né? Então, com essas novidades, eu acredito que, como eu disse, pode chegar um momento que, dependendo do assunto, se for, por exemplo, uma palestra que é gravada e que não é ao vivo, né? Então, eu falo, só reitero, então, uma palestra gravada que foi feita anteriormente e que simplesmente vai ficar passando sempre Uhum. em um evento, que não é uma palestra que vai ser ao vivo. Acredito que nesse caso específico não vai precisar de interpretação, porque Sim. se ó, a gravação foi feita previamente, a máquina pode ver várias vezes até chegar num ponto de já fazer aquela interpretação daquele vídeo específico. Então, acredito Uhum. que nesses casos de gravações prévias pode haver sim uma possibilidade da máquina fazer, porque ela pode fazer até ficar bom, e em casos de situações ao vivo, eu não acredito que haja ameaça, porque eu não vejo o usuário querendo ouvir uma máquina num Uhum. evento ao vivo. Eu acho que Uhum. eles preferem ter uma interação mais real ali do momento, com emoção. É essa Sim. parte da emoção que eu acredito que faz todo o diferencial da profissão, que Eu não também, tem eu como também, comparar. eu estive a pensar agora aqui, por exemplo, em situações de entrevistas, ou de pronunciamentos ao vivo, né, na televisão, e eu acho que seria difícil para uma empresa televisiva confiar 100% numa máquina, porque Imagina, acho que ele loucura. teria medo, a empresa teria medo da máquina soltar algo que não tem nada a ver e causar um certo problema de processual para a empresa, né? Talvez. Sim. É. Não, acho que pode até dar um problema de guerra, sei lá, tipo, a, Sim, a máquina fala uma coisa
e vira um problema, assim, Inclusive, internacional. tocando nesse assunto de guerra, eu tava vendo um vídeo no YouTube, tem um canal no YouTube que eu gosto muito, que é Desconhecidos, acho que é Fatos Desconhecidos. Ah, eu sei qual que é. E Uhum. tem um narrador lá que eu gosto muito, a voz dele é um senhor, eu me esqueci o nome Aham. dele. Ele tem uma voz muito bonita. E aí ele fala, tem um vídeo lá que ele narra que é sobre o que o Elon Musk pensa sobre as inteligências artificiais, né? E ele acha que pode chegar a um certo nível. Desculpa assustar nossos ouvintes, né? Ele diz que pode chegar a um certo nível que a própria máquina vai inventar boatos e as pessoas não vão saber se aquilo é verdade ou não e quem inventou aquilo, tá entendendo? E isso Sim. poderá até causar guerras pelo mundo. Um boato que a máquina deu e que as pessoas não conseguem mais, assim, que vai ficar difícil para as pessoas discernir se aquilo veio de um humano, de uma máquina. Aham. Não, já tá Isso é o medo difícil, né? dele, né? Isso é o medo dele. Não quer dizer que isso vai acontecer, né? Isso é o medo que É. ele tem, né? Eu acho que isso aí já é um problema, mesmo quando é criado por humanos, os rumores, né? Sim, Tipo, ninguém sim, sabe sim, distinguir o que é verdade e o que não é mais. sim. Mas, mas, mas é isso. Vamos focar no tema interpretação, né? Porque senão a gente vai para a área de TI e o propósito aqui do Sim. vídeo não é na área de TI. Porque eu, particularmente da área de TI, eu estou preocupado. E a gente acaba vendo isso de forma mais nítida, vai vendo no dia a dia, né? Sim. É, e assim, o que é que tu achas que uma... Eu já estou falando até algumas coisas em português de Portugal. O que é que você acha sobre o que é que o intérprete deve fazer, a pessoa que trabalha com tradução, para tentar minimizar os efeitos que um possível inteligência artificial poderosa poderia causar no mercado, né? O que é que você acha Uhum. que a pessoa poderia fazer para superar os desafios que podem vir, né? Eu acho que tem que ser cada vez melhor. Ou seja, uma pessoa que não para no tempo, uma pessoa que está sempre em busca de aperfeiçoamento e fazer cada vez melhor, se gravando, mandando para os clientes, às vezes, vídeos da sua interpretação. Eu faço isso, eu tenho alguns clientes que eu mando algumas interpretações minhas. E que fideliza muito, porque eles veem a diferença, às vezes, de uma interpretação xoxa, de uma interpretação com mais emoção, eles vão selecionar às vezes pelo estilo deles, às vezes eles querem uma pessoa que tenha um monotom, tá tudo certo. Às vezes, vai ser a preferência dele, mas a maior parte dos clientes, e as pessoas geralmente quando falam que a interpretação tá boa, é quando a gente entra no personagem, quando a gente sabe, tipo, ser um ator. A gente entra e vai, assim, como se a gente estivesse lá no corpo do palestrante. E tem uma intérprete que eu admiro muito, inclusive, eu estava assistindo até o canal dela alguns minutos antes da nossa entrevista, que o nome dela é Roberta Barroca. É Barroca, na verdade, porque ela é brasileira, mas é porque eu tô muito com espanhol na cabeça e eu só fico pronunciando agora tudo com R assim puxado. Uhum, sem problemas. Bom, a Roberta é maravilhosa, ela tem uma empresa, ela mora em Miami, ela tem uma empresa chamada Alma Vox. E a empresa dela basicamente vende serviços para a maior parte dos clientes dela são coaches e também gurus. E a interpretação dela é realmente alma vox, ela entrega a alma dela na interpretação. Eu acho que ela interpreta de uma forma assim que é onde eu quero ser quando crescer, né? Onde eu quero chegar na vida, ser uma Roberta Barroca na vida, porque ela é muito, ela entrega tudo, ela faz toda a apresentação da pessoa que emociona a plateia. Se o cara falar palavrão, ela fala palavrão, ela não tá nem aí, ela não tá preocupada em ficar julgando a palestra da pessoa, ela simplesmente entrega tudo que a pessoa está falando. Então, eu acho que se a pessoa fizer com a alma, fizer com o coração, fizer assim, o seu melhor, se entregar mesmo assim na interpretação,
Não tem nem chance da máquina ficar no lugar, assim. Eu acho que é isso, assim, para você Então, o não se sentir diferencial, ameaçado. O então, o diferencial é ser diferencial o é melhor. você atuar, assim, na interpretação, não é isso? Atuar, exatamente. Na Ou mentoria que eu seja, dou, dá eu um fiz toque muito parceria com mais isso. humano, né? Muito mais humano. Quanto mais humano você for, mais você vai, assim, se distanciar da máquina. Hum, É isso. Assim, essa é a diferença. É o que meu professor na faculdade, de tradução escrita, já me uhum. falava sobre isso. Ele falava pra gente na aula de tradução, o Mark Reed, ele foi o meu orientador no TCC e depois eu fiz algumas matérias com ele como aluna especial na época do mestrado. E ele falava sobre isso, ele falou: "Gente, se você tiver tendo uma tradução comparável ao Google Tradutor, quer dizer que não precisa mais de traduções por humanos, porque você virou uma máquina, não faz sentido nenhum isso. Se você não fizer um texto com poesia, mostrando, assim, entregando tudo lá no seu texto, se você não fizer uma construção totalmente diferenciada no seu texto, a máquina te substitui". E ele falava já isso na tradução escrita, então, na interpretação então É isso aí. Então, ó, antes de passar para a última pergunta e depois para o nosso momento cultural, que a gente sempre tem aqui no Diverso Língua, eu gostaria de pedir você, tá gostando desse conteúdo, tá ouvindo no podcast, tá assistindo no YouTube, papoca o dedo no like. Quem conhecer a gíria cearense vai conhecer essa expressão. Então, papoca o dedo no like aí, deixa o comentário, partilha com seus amigos, que é só assim que a gente pode atingir mais pessoas, né? Então, a última pergunta que eu queria fazer, Raquel, o que é que você diria para quem está começando agora a interpretação, quem tem vontade agora de entrar no mundo da interpretação? Se você pudesse sim, deixar sei lá, uns 3 ou 4 dicas, assim, resumidas, sim. assim, quais seriam essas dicas que você daria? Ah, eu acho que a primeira coisa que a pessoa poderia fazer para pensar se esse é o mercado que ela quer entrar, é pesquisar no Google, no YouTube, tem vários vídeos, vários sites que falam sobre a profissão. Você pode também olhar as associações que existem na profissão, o sindicato, Sintra, Abrates, a AIC, a PIC, são associações confiáveis, onde você pode buscar informações sobre as melhores práticas da, da profissão, né? Para você entrar pelo caminho certo. Porque o errado, eu acredito, é a pessoa se jogar logo para um cliente, vender o serviço sem saber do que se trata. E aí, o que que acontece? Ela pode não só se queimar com os colegas e nunca ser chamada por indicação porque está se jogando sem saber o que ela está fazendo e jogando o preço lá embaixo sem saber qual que é o preço, mas também ela pode se traumatizar e falar que nunca mais quer entrar numa cabine porque foi horrível, foi expulsa do evento. Pode acontecer porque já aconteceu e eu já soube de histórias que aconteceram com pessoas que foram sem formação, sem curso, sem nada, né, para o mercado. Então, seria isso, buscar boas referências. Tem ótimos livros também. Eu recomendo muito um livro que eu tenho de cabeceira e que eu recomendo para todos os meus alunos, é o livro do Evandro Magalhães, Sua Majestade, o Intérprete. Lá ele mostra todas as situações que ele viveu no início da carreira, como que ele se tornou intérprete, qual foi a trajetória de trabalho que ele teve, assim, internacional e nacional para chegar onde ele chegou. Ele também construiu uma plataforma, ele foi um cofundador da plataforma que eu mais, assim, gostaria de trabalhar no meio da interpretação, que é a Kudo, que é uma plataforma que compete com todas as outras plataformas de interpretação. Ela é feita por um intérprete, então ele criou os canais para você sentir que você está realmente dentro de uma cabine real e você tem essa sensação porque tudo é feito e direcionado para o intérprete, então é muito bacana, assim, é bom ver como quando a TI e o profissional daquela área trabalham em conjunto, como que fica lindo o trabalho, né? Então, eu admiro demais o Evandro, eu tenho uma postagem só falando bem dele lá no meu, no meu Instagram, em todos os lugares, porque realmente eu admiro ele demais e acho que ele
deu uma mudança assim de paradigma em relação à profissão, porque ele chegou super longe e é onde todo mundo quer chegar. Então, se você também quer chegar longe na profissão, faça tudo da forma certa, seguindo passo a passo. Eu acredito que essas são as melhores dicas que eu posso dar. Que bom. Adorei. E assim, antes, eu disse que era a última pergunta, mas eu vou fazer mais um, para deixar claro aos nossos ouvintes, de forma resumida, qual é a diferença de interpretação para tradução. Sim. Tradução, então, seria a parte escrita de qualquer tipo de tradução escrita. Existe, inclusive, as pessoas acham que é só tradução de texto, dissertação, qualquer texto assim, né, só corrido. Mas não, tradução também existe na área audiovisual. Então, existe tradução para dublagem, tradução para legendagem. A própria legendagem, às vezes a pessoa faz tradução para legendagem e legendagem, as duas coisas, tem gente que só faz uma ou a outra. Então existem vários tipos de tradução também que a pessoa tem que entender isso. E interpretação é tudo que é falado, então existem também outras várias modalidades na interpretação. A interpretação consecutiva, que é quando a pessoa fala, pausa, aí o intérprete fala em seguida, e sempre dobra o tempo do discurso, porque tudo que ela falou, o intérprete vai falar em seguida. E a interpretação simultânea, que é conhecida como se fosse assim a única forma de interpretação, que popularmente é conhecida como tradução simultânea, mas é muito mais do que uma tradução, porque você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, ouvir e falar ao mesmo tempo, processar todas as informações ao mesmo tempo, e você tem que interpretar a mensagem e não só traduzir, voltar, revisar como a gente faz na tradução escrita, né? Na tradução escrita você tem muito mais tempo hábil para fazer a edição, e na interpretação não. Na interpretação é tipo na hora acabou. Então, assim, acredito que interpretação é você não ter tempo para pensar e tradução é ter tempo de voltar, pensar, editar. É isso. Então, Raquel, agora é o momento cultural de Diversa Língua. Geralmente a gente pergunta aos nossos convidados e dê alguma sugestão aos nossos ouvintes. Uma sugestão cultural pode ser um filme, um seriado, uma peça de teatro, um livro, algo relacionado à cultura. Então, esse momento é seu de deixar uma recomendação aos nossos convidados. Sim. Então, gente, eu acho que vocês podem buscar nessas dicas que eu dei anteriormente, né? Buscar entrar com o pé direito na profissão. E eu tenho essa mentoria justamente para poder ajudar as pessoas a saber se é isso que elas querem fazer e dar as orientações para elas continuarem buscando se aperfeiçoar, porque eu não só falo o que eles precisam fazer, mas eu faço realmente também. Então, eu sou dessas que também faz o que está falando. E é isso, sempre buscando novas melhorias, parcerias e formas de aperfeiçoar não só as habilidades na interpretação, mas as habilidades complementares, que é a oratória, enfim, todos os tipos de habilidades que a gente precisa desenvolver dentro da nossa profissão. Entendi. Mas assim, não teria nenhuma dica assim. Pode ser um livro que você está lendo no momento, algo que não seja necessariamente relacionado aos idiomas. Sim. Ah, eu acho que tem um livro bem legal que eu acho que eu li em janeiro desse ano, que foi o Hábitos Atômicos, Atomic Habits. Eu acho que esse é um livro muito legal. Tem vários livros que estão na seção de autoajuda, que ajudam você a realmente persistir nos seus sonhos, Uhum. de você ir atrás, ter disciplina, fazer todos os dias e acreditar que uma hora você vai chegar lá. Então, esse Hábitos Atômicos pode ajudar você a ter essa disciplina de acreditar, fazer por onde para você chegar no seu objetivo, não deixar com que as críticas ou que as opiniões alheias te parem no meio do caminho. Eu também li, eu já li esse livro, eu super recomendo, porque eu modifiquei muitas coisas na minha vida. Agora eu consigo criar hábitos, eu posso dizer assim, depois desse livro. Exatamente. E é Mas pouquinho em pouquinho. de pouquinho em pouquinho, Você tem que começar de pequeno.
É isso aí, pessoal. Gostei de ter recebido a Raquel. E antes de a gente se despedir, agora é o momento da Raquel fazer o jabá dela. Ela já falou um pouco, mas esse momento é seu. Como é que faz? Se eu estou ouvindo agora esse podcast, se eu estou assistindo agora o Diverso Língua, como é que eu faço para seguir a Raquel? Como é que eu consigo chegar a Raquel? Gente, se você colocar Raquel Ilha no Google, você vai ver que eu tenho 1 milhão de redes sociais e um bando de coisa postada. Então, acho que só buscando Raquel Ilha você já encontra meu Instagram, Facebook, YouTube, meu site. Até porque é um nome que não é artístico, inclusive, viu, gente? Meu nome de verdade é Raquel Ilha. E é muito legal porque realmente parece até um nome artístico. E eu gosto bastante de explorar tudo que tem a ver com ilha. Então, já fiz alguns workshops chamado Ilha da Interpretação, não sei o quê. Tipo, tudo que tem ilha, tô lá eu. Então, assim, se você colocar Raquel Ilha, vai aparecer todas as minhas redes sociais e os meus projetos envolvidos aí. Aí explorem. Podem perguntar, que eu estou sempre disposta a responder todas as mensagens, não hesito em responder ninguém e respondo tudo que vocês imaginarem. Eu não tenho esse negócio de ficar escondendo o jogo. Perguntou, eu respondi. Que bom. Raquel, muito obrigado por ter aceitado o convite do Diverso Língua para estar aqui. Adorei debater contigo esse tema das inteligências artificiais em relação ao mercado de interpretação e de tradução também. Você também deu sua opinião. E se você está ouvindo esse podcast ou assistindo no YouTube, não deixa de deixar o like, de comentar, e só assim a gente pode fazer um Diverso Língua maior. E fiquem ligados que a gente está sempre lançando novos episódios, beleza? E se você está ouvindo no YouTube, vamos deixar alguns vídeos relacionados aqui, né? Aparecer em algum lugar aqui da tela, de outras entrevistas que tivemos, né? Então é isso. Obrigado, Raquel. Tudo de bom. Eu que agradeço. Sucesso na sua carreira. Para nós. Tchau, tchau, pessoal. Tchauzinho.